água, fogo, terra e ar, os principais elementos para a teoria dos humores e de todo o sistema alimentar. Vamos pensar no futuro? Será que com tanta tecnologia é necessário de alguns fatores essenciais para a produção e preparação dos alimentos? Será que acarretará nos produtos orgânicos? Eles serão a salvação das nossas alimentações? Como encarar o futuro diante das tecnologias exigidas pela sociedade para a alimentação? O que vem na mente das pessoas que estão relacionadas profissionalmente com a alimentação quando tratamos do futuro digital? O que elas pensam e qual o seu papel para esse futuro da alimentação? Para as respostas, entrevistamos 3 pessoas ligadas de alguma forma à alimentação. Vejamos as respostas. Meu nome é Ana Fanelli, eu sou nutricionista, atualmente sou responsável técnica na Casa Santa Luzia. Bom, em relação ao futuro da alimentação, acho que a gente está vivendo uma encruzilhada, porque a gente está com a questão da sustentabilidade colocada de uma forma muito contundente, dadas as condições climáticas, as condições de solo e a própria questão da condição da saúde da população. Acho que algumas alternativas estão aparecendo, que aí entra a questão dos orgânicos, que eles procuram ter uma outra lógica na produção e um outro manejo no solo, de forma que você consiga respeitar a questão da água, da renovação do solo e dos funcionários que ali trabalham. Tem várias contradições nisso, porque tem a questão da logística de distribuição, a questão dos centros de produção serem muito distantes dos grandes centros e o quanto isso impacta na qualidade do produto, no custo dessa logística. E também aí entra uma questão da educação para o consumo, porque o consumidor não aceita e não compreende as diferenças desse tipo de produto, né? Acho que a gente já é uma geração que já perdeu a questão da sazonalidade dos produtos, desconhece o que é isso, e isso é uma coisa que a gente vai ter que reaprender. Se a gente quer que tenha uma mudança na forma de produção, o consumidor tem que ter uma mudança naquilo que ele exige no momento da compra. Também em questão da forma atual de produção de alimentos, também a gente está perdendo a capacidade de fazer o nosso próprio alimento. Isso desde a questão da correria da vida das pessoas. Então, o hábito de se alimentar culturalmente, ele está sofrendo uma transformação que a gente não sabe para onde vai levar, porque as pessoas atualmente, elas não se alimentam mais em família nem em grupo, elas comem o que tem para matar fome. Então a gente perdeu esse hábito cultural, que era que o momento da refeição era um momento de encontro, de troca, de diálogo, de apreciar, né, a comida, e a gente atualmente quer resolver esse problema da forma mais rápida possível. Também vai ter que ter uma revolução nisso, porque a gente está pagando um alto preço em termos de saúde. Então nós estamos vivendo também um momento de uma mudança no guia alimentar, acho que o novo guia das pessoas. Então o hábito de se alimentar culturalmente, ele está sofrendo uma transformação que a gente não sabe para onde vai levar, porque as pessoas atualmente, elas não se alimentam mais em família nem em grupo, elas comem o que tem para matar fome. Então a gente perdeu esse hábito cultural, que era que o momento da refeição era um momento de encontro, de troca, de diálogo, de apreciar, né, a comida, e a gente atualmente quer resolver esse problema da forma mais rápida possível. Também vai ter que ter uma revolução nisso, porque a gente está pagando um alto preço em termos de saúde. Então nós estamos vivendo também um momento de uma mudança no guia alimentar, acho que o novo guia alimentar para a população brasileira já traz em si essa questão de você diferenciar o que é alimento, o que é produto industrializado, o que é produto ultraprocessado. E você tem uma série de recomendações que você não retire o alimento da sua alimentação diária, porque você depois, em termos de saúde, você vai pagar um preço alto. Então hoje a gente tem altos índices de
obesidade, pressão alta e diabetes desde a população infantil. E isso é uma coisa que a gente tem que reverter, isso a gente consegue reverter em termos de uma educação junto à população, começando com as crianças, e também que a indústria se desenvolva, a indústria de alimentos, no sentido de que ela procure fornecer para as pessoas facilidade, mas não com um custo para a saúde da pessoa. Significa que você tem que investir sim em tecnologias que você consiga produzir em larga escala, mas em agregar tantos aditivos, tanto sal, tanto açúcar, tanta gordura vegetal, e também que a gente crie o conceito que você tem que ter a possibilidade de ter alimentos pré-preparados e que a pessoa reaprenda a finalizar em casa, ela readquira o prazer realmente de estar fazendo a sua refeição junto com a pessoa que ela convive, junto com a pessoa que ela mora, e que isso não seja mais um trabalho, seja realmente um momento que a pessoa percebe que ela está investindo na saúde dela. Então e para isso acho que tem que avançar tanto a parte da indústria, da produção e do próprio varejo, para facilitar isso para as pessoas, porque realmente daqui a pouco nós vamos ser os únicos seres vivos que não conseguem ir atrás da sua própria, ou provisionar a sua própria alimentação. Isso eu sou Emanuel, acabei de fazer minha defesa no mestrado em Ciências Sociais, e falando um pouquinho do que eu acho que tem de tendências de alimentação para o futuro. Entre o que eu gostaria que fosse e o que eu acho que vai acontecer, talvez tenha uma pequena diferença. O que eu gostaria que fosse? Eu gostaria que cada vez mais a gente tivesse focado em agricultura familiar, principalmente, tá? Em pequenos produtores, em pensar em fomentar esses pequenos produtores e como esses caras podem trabalhar de maneira mais conectada com orgânico, talvez com biodinâmico, que é alguma coisa, um processo mais complexo, mas principalmente com orgânico. E eu acho que para isso é fundamental trabalhar com pequenos produtores. É fundamental trabalhar com produtores locais, desenvolver esses caras, desenvolver esses fornecedores e trazer eles para dentro do processo de alguma maneira. No curto prazo, eu acho que infelizmente, até porque isso traz uma questão de valor dentro dessa equação de produção que é um pouco mais alta, tá, do que o produto industrializado, no curto prazo eu acho que infelizmente é inevitável a gente trabalhar com transgênico, trabalhar com um alimento geneticamente modificado, trabalhar com grandes produções, enfrentar o agronegócio de alguma maneira. Talvez essa é uma facilidade para você produzir em grandes quantidades, tá? Então eu acho que infelizmente falar só de produtores locais, eu gostaria que fosse a realidade, mas eu acho uma perspectiva um pouco utópica no curto prazo. Então pensar em grande produção, ela é necessário. É necessário você pensar em produto industrializado, é necessário você pensar o agronegócio, é necessário você trazer isso para dentro do produtor e da produção de alimento como um todo. O papel nessa história do governo e de agências reguladoras, ele é fundamental. Então, quanto mais a gente tiver agências reguladoras e governo presente nesse negócio e pensando em, ok, eu vou pensar em grandes produções, em produzir em larga escala, mas lá na ponta o que eu posso levar para o consumidor é um alimento de melhor qualidade, é um alimento que não vai impactar a saúde desse cara de alguma maneira e não vai impactar o meio ambiente, isso é fundamental, tá? Então é uma tendência que eu acho que dá para a gente balançar as duas coisas. E tanto para essa tendência de agricultura familiar quanto para as grandes produções, é fundamental o papel do governo e das agências reguladoras aí. Então eu prefiro que a gente vá cada vez mais para coisas mais orgânicas e para pequenos produtores, mas é necessário trazer esses caras que são grandes produtores para dentro da equação e aí controlar o produto final e garantir que lá na ponta o consumidor tenha um produto que não prejudica a saúde dele e que não prejudica o meio ambiente. Então isso vai ser importante para a gente pensar alimentação nos próximos 20, 30, 40, 50 anos. Sou chefe de cozinha,
trabalho no ramo faz 15 anos. O que eu espero para a área de alimentação e gastronomia para os próximos 10 anos é responsabilidade. Porque até então, a gente viu um crescimento muito grande no mundo de consumo, mas com responsabilidade. As pessoas hoje não estão se alimentando bem, estão comendo mais. Então, para o futuro, as pessoas começam a se pensar na coisa de responsabilidade, transgênico, não tem glúten, alimentação mais saudável. Porque hoje vivemos num mundo que é cheio de obeso, né? Então, isso acarreta os outros problemas de saúde. Será que já estamos a um futuro assim?